Bem-vindo ao primeiro Atração Cast, primeiro episódio do meu projeto podcast sobre lei da atração. Esse vai ser um vídeo diferente. Ele não vai ter muita edição, ele vai ser como se fosse um bate-papo com você. Então pode ser que tenha alguns erros de gravação, algumas falhas. Isso eu quero deixar o mais natural possível, porque estava pensando, você como meu inscrito ou você que está assistindo ao meu canal, você é um amigo. Então eu quero ter esse bate-papo como amigo com você. E eu trouxe aqui um tema bem especial, onde quando eu li esse tema, na verdade, me chamou muito a atenção. São 6 medos básicos. Por que que eu estou trazendo esse tema? Uma das maiores, dos maiores dilemas das pessoas para usar a lei da atração está relacionado ao medo. Então, quando eu li lá no livro de Napoleon Hill os 6 medos básicos, isso me caiu uma ficha. Entendi o porquê que as pessoas acabam não conseguindo manifestar os seus desejos. Por conta que temos medos enraizados. E existem muitos medos, mas esses 6 medos básicos, eles abrem uma ramificação. E aí surgem vários outros medos a partir desses medos básicos. Quando a gente consegue entender a questão dos medos básicos, nós conseguimos entender as nossas crenças. E aí, conseguindo entender as nossas crenças, nós conseguimos mudá-las. Mudando as crenças, a gente consegue, assim, mudar de vida, literalmente. Fazemos a lei da atração funcionar para nós. Eu trouxe aqui para você 6 medos básicos listados por Napoleon Hill. Esses medos você vai encontrar ele no livro Quem Pensa Enriquece, nas Leis do Triunfo, vários livros que Napoleon Hill escreveu, Mais Esperto que o Diabo. Ele cita esses 6 medos básicos, porque o medo é essencial para manter o ser humano vivo. Muitos medos são para preservar a nossa vida, mas tem alguns medos que são, podemos dizer assim, fantasmas que nós criamos que nos impedem de fazer assim a manifestação dos sonhos e desejos que nós tanto almejamos. Primeiro medo básico é o medo da pobreza. Napoleão Hill nos diz que esse medo se refere a não ter os recursos necessários para atender a nossas necessidades básicas. E isso é tão verdade que a maioria das pessoas elas buscam o tempo todo estar recebendo dinheiro, ganhando dinheiro, fazendo dinheiro. Por isso que muitas pessoas sonham com o prêmio da loteria, com a Mega Sena, mais milionária e etc, etc. Por quê? Porque querem dinheiro para se manter vivas, para manter a família, para se manter conforto, poder ter o pão cada dia para poder comer. Então esse medo, ele já é intrínseco nosso, já está enraizado dentro de nós, que é o medo da pobreza. Pois nós somos bombardeados o tempo todo com imagens de pobreza na televisão. Nós basta dar uma caminhada em qualquer centro, cidade grande, nós vamos ver pessoas em estados de rua, pessoas pobres morando embaixo de pontes, crianças, animais. Então, tudo isso alimenta o medo da pobreza. E esse medo, ele pode nos impedir de dar um passo à frente. Pois às vezes nós estamos numa zona de conforto, por exemplo, nós temos um emprego, e esse emprego nos paga ali bem, 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000 reais. E aí aparece uma nova oportunidade e nós ficamos com medo de aproveitar essa oportunidade, porque nós fomos criados pelos nossos pais, pelas aquelas pessoas que nos criaram, nos disseram sempre assim: nunca troque o certo pelo duvidoso. E isso acaba se tornando uma crença. Essa crença de não trocar o certo pelo duvidoso está intimamente ligada com o medo da pobreza. Pois a gente acaba não dando um passo a mais, fica com medo de empreender, a gente fica com medo de trocar de empresa, passar para uma empresa maior. Então tudo isso
nós acabamos nos limitando por conta do medo da pobreza. O segundo medo básico é o medo da crítica. E esse eu tenho autoridade para falar dele, porque eu vim pensando muito, muito, muito até criar esse canal. Eu tinha um medo danado dos meus amigos ah, assistirem meus vídeos, darem risada, me julgarem, me dizer: ah, tu tá sonhando alto com essa história de YouTube, tá falando, tu não segue, sabe? Eu fiquei muito, muito preocupado com o medo da crítica. A crítica dos familiares, dos meus pais, dos meus irmãos. Tudo isso foi me limitando, me limitando, me limitando, me limitando, até que chegou o ponto que eu disse: chega, chega, eu vou lançar e vou ver o que dá. Eu vou lançar o canal, vou levar a mensagem que eu tanto gosto, que é da lei da atração, a buscar ligar ela com a espiritualidade. E aí eu consegui lançar o canal, 2 meses acabei monetizando, tô aqui trazendo quase todos os dias, né, de segunda a sábado, eu quero trazer para você uma mensagem sobre a lei da atração, uma mensagem de entusiasmo, de otimismo, para te provar que você é o criador da sua realidade. E aí eu tive que vencer esse medo da crítica. E agora estou aqui com mais de 100 vídeos postados, estou buscando cada vez mais crescer o canal, estou fazendo disso o meu negócio, buscando ser um empreendedor digital através do YouTube, porque eu acabei vencendo o medo da crítica. Napoleão Hill disse que esse medo envolve medo de ser julgado, ridicularizado, medo de ser desaprovado. Então, tudo isso nos leva a não dar um passo à frente, porque nós temos medo do julgamento dos outros. Quando você consegue entender que os outros não têm nada a ver com a sua vida, os outros não pagam seus boletos, os outros não estão nem aí para aquelas ligações de cobrança que você recebe, estão, na verdade, querendo sugar a sua energia, sugar o seu dinheiro, sugar tudo que você tem de bom. E aí, quando você consegue se dar conta disso, você dá um basta, você diz: chega, acabou, a vida é minha, eu vou fazer o que eu quero, o que eu desejo, mesmo que isso demore. Aí você vence o medo da crítica, aí você consegue entrar num fluxo para manifestar o seu sonho. Então, medo da crítica para quê? As pessoas não pagam suas contas, as pessoas não pagam os seus boletos, as pessoas não pagam a comida que você bota na mesa. Então, por que você vai ficar se limitando pelo julgamento dos outros? É uma frase que eu gosto muito, não sei quem é o autor. Eu li ela e ele dizia assim, ó: pessoas dizem que vai ser impossível. Eu olho para elas e digo: tenta e observe eu fazer. É basicamente isso. A vida é assim. Pessoas vão te limitar o tempo todo. Pessoas costumam falar muito de perdão, querer perdoar, mas as pessoas não perdoam o sucesso alheio. Então, quando você começar a ter sucesso, quando você começar a ter um padrão de vida um pouco mais elevado por conta do seu trabalho, da sua dedicação, as pessoas vão te julgar igual. Ou você vai ser julgado por não fazer, ou vai ser julgado por fazer. Então, prefira ser julgado por fazer, prefira ter a vida que você sonha, que você deseja, que você almeja, e o resto diz assim: é impossível? Senta e observa como eu faço, porque eu vou conquistar os meus objetivos. Simples assim. Aí quando você tem essa mentalidade, você consegue manifestar seus sonhos. E vamos aqui instituir comentário mantra, comentário raiz, o comentário edificante. Vamos instituir o comentário edificante. O comentário edificante vai ser: nada é impossível. Eu vou lá e vou fazer. Ou comenta aqui: eu vou fazer, porque você vai começar a manifestar os seus desejos. O outro medo básico é o medo de perder a saúde. As pessoas têm medo da doença. Quanto mais você focar na doença, mais doença você vai ter. Nós passamos por um período bem complicado aí nos últimos anos, né? Nem vou citar aqui, não vale a pena lembrar muito disso. E as pessoas ficaram com medo. Medo de perder a saúde, porque
perder a saúde, tu perde a vida. Você perde a vida. Isso acaba te limitando. Então, por medo de perder a saúde, você acaba não fazendo as coisas. Próximo medo é o medo de perder o amor de alguém. E isso está ligado com a evolução da espécie humana, porque se você não tiver o amor de alguém, você não reproduz, e a espécie morre. O outro medo é o medo da velhice. Porque foi nos vendido que ser velho é ruim, mas ser velho é bom, porque você tem mais experiência. E a vida é uma passagem. É uma passagem. Quanto mais experiência de vida você tiver, mais sábio você vai ficando. E aí, esse outro medo leva ao medo da morte. E a morte é inevitável. A morte é algo que nós vamos passar por ela, em algum momento. Por algum momento, nós vamos passar por ela, que vai ser uma transição. A gente não sabe o que tem lá no outro lado. Alguns acreditam que não tem nada, outros acreditam que tem o paraíso, mas eu tenho a minha opinião sobre isso é que o que tem lá do outro lado é o que a gente cria aqui. Então busque criar mais amor, mais compaixão, mais alegria, mais perseverança, mais prosperidade. E prosperidade não só no material, mas no espiritual, na relação com os outros. Busque isso. Busque como objetivo viver o seu propósito. Quando você vive a sua vida com propósito, o outro lado você vai estar com o seu propósito também. Essa é a minha visão do lado de lá. E busque estudar os livros de Napoleão Hill. Que são livros bastante fáceis de leitura, tem muitas adaptações, muitos livros que vieram inspirados nos livros de Napoleão Hill. É bastante interessante que você estude, busque ler. A leitura é um hábito que faz a nossa cabeça ficar mais sadia. E se não tiver condições de comprar um livro novo, vá em sebos, vá em livrarias que vendem livros usados, você vai conseguir livros preço bem bacana. Combinado? E comente aqui então o que você acha desse formato de podcast. Conversa entre amigos. Todo sábado eu vou buscar fazer um episódio. Os episódios do Atração Cast vai ser aos sábados. Vou estar trazendo aqui uma reflexão, uma filosofia, um bate-papo com você todos os sábados para nós estarmos comentando, debatendo a lei da atração. Então comente aqui se você gostaria que eu trouxesse no próximo episódio, que tipo de assunto você gostaria. E lembre de comentar, você é a pessoa responsável pela sua vida, que você vai manifestar os seus sonhos. Tudo certo? Então, muito obrigado pela sua atenção. Justamente esse tipo de bate-papo eu gostaria de ter com você. Espero que você seja inscrito no canal. Se não for inscrito, considere se inscrever. Assista os outros vídeos aqui do canal. Vamos juntos montar uma comunidade de seres de mente milionária. O importante é nós buscarmos também a nossa felicidade. Muito obrigado. Saudações a você. Lembre-se que vencer é da sua natureza. Deus te abençoe. Encontro no próximo Atração Cast.